Então pronto. Então, só lembrando, a gente tem duas coisas. Lá no Git de vocês, que eu vou conseguir enviar agora. Sem internet. Pega o cabo. Deixa eu tentar outra aqui. Tem um cabo. Mas independente disso, vai ter dois arquivos. Se vocês quiserem tentar fazer só com a descrição da atividade, tudo bem. Vocês têm um trabalho, um arquivo que é o Blackjack e um arquivo que é o Blackjack Lab. No Blackjack Lab você tem tipo assim as orientações de como é que você vai conseguir implementar. Esse daqui você tem só mesmo a descrição do trabalho. Eu tinha começado semana passada. Acho que eu tô assistindo muito aquele tipo de viagem do tempo. Eu tinha começado semana passada a explicar como eram as regras do jogo, tá certo? Você vai ter o jogo, as regras bem direitinho aqui. E se a gente tivesse fora da UFC, esse link funcionaria. Ele é tipo um jogo em flash, que é as regras, né? Como o proxy daqui ele barra, provavelmente a gente não vai conseguir abrir. Acho que não conseguiu. Pronto, a gente conseguiu, né? É só porque falou que não ia conseguir. Só porque, bora pessoal, a gente vai conseguir fazer agora. E tá, não abre. Eu não vou conseguir acessar. Então bora lá, aqui vamos jogar. Ok, então assim, como é que funciona? Deixa eu ver se essa é a mesma versão. Vou no Easy. Ok. Aqui a gente poderia começar com aposta. Vamos lá. Vocês não precisam fazer aposta, mas se vocês conseguirem, quiserem fazer, ótimo. Tá certo? Vou começar apostando 20. Vou pedir para lançar. Então como é que funciona? A mesa tem uma mão, a mesa tem uma carta de cima, ok? E aqui eu tenho duas. A mesa pode ver sem carta? Pode. Começa todo mundo vendo carta de todo mundo, tá certo? Então funciona que você pode pedir cartas, ok? Seu objetivo é chegar o mais perto de 21 sem estourar 21, ok? Você não pode passar. Como é que funciona? As cartas, elas têm as cartas de 2 a 10 têm o próprio valor delas. Carta 2 vale 2, carta 5 vale 5, carta 10 vale 10. Rei, valete, dama valem 10 também. O Ás, ele é mutante. Ele é 1 ou 11, dependendo do que lhe ajudar. Se 11 não estourar, ele é 11. Se com 11 ele estourar, então ele se torna 1. Ok? Então, por exemplo, eu peço carta... A gente descobre já. Eu peço uma carta ou paro? Peço. 16. Peço ou paro? Estreio. Tirar da conta de vocês. Ok. Bora lá, de novo. Vou apostar mais 20. Já comecei com 20. Então eu paro. Vou parar. Não, vou dobrar. Posso dobrar? Ai não, dobrar eu tenho que pedir uma outra carta. Esqueci. Se vocês quiserem, vocês podem implementar o dobro. Basicamente a gente só faz hit, stand, né? Pedir e parar. 12, vou pedir mais uma, vou parar. 15, 17, 21, perdi de novo. Égua. 20, agora eu paro. Otário, ganha agora de mim. Ganhei, ó. De novo. Eu não saí um mais até agora. Hit, 7, hit. Bora, Ás. Stand. Perdi de novo porque ele joga pelo empate. Rapaz. O Ás, ele vale 11, tá vendo? 11 mais 7, 18. Tudo bem? Aí eu posso pedir uma carta, porque se estourar, o Ás volta a valer 1. Então é como se eu tivesse com 8. Ok? Então bora lá. Pedir, como eu estourei, o meu Ás passou a valer 1. E aí eu tenho 7, 7, 14 com 15. Ok? Aprendeu o jogo já? Perdi. Eu sou muito ruim. Eu vou apostar tudo agora. O máximo é 20. 14, 20, parei.
Dobra que não tem tá no clipe. Por isso que, Olha, olha isso. por isso que eu trabalho, porque eu não fui feito para jogos. Mas é moleza o jogo? E é porque eu tô no easy, né? Sim. Tô no easy, então vamos lá entender. Vai difícil. Eu não. Sei lá o que é o difícil. Então, basicamente, o resto do PDF é a descrição que a gente fez, entendeu? Por exemplo, o dealer pede uma carta para a mesa e 2 cartas para o jogador. Hã? Como é que foca esse negócio aí? Porque vai para quem usa óculos. Ah, tá. O foco tá ruim, né? Ah, Deixa eu ver onde é esse bregaço. nossa. Eu vou ver Matrix aqui. Não é aqui não? Acho que é. Não. Tá bom. Pronto. Deu, né? Mexe aí. Melhor que antes. Ok? Então aqui é o resto das descrições. O valor das cartas. Papapá. O jogador inicia com 2 cartas e a mesa com 1 carta. O jogador pode pedir quantas cartas quiser até parar ou estourar o valor de 21. Se o jogador parar sem estourar, a mesa vai jogar até vencer o jogador ou estourar. Se a mesa tiver a mesma quantidade de pontos do jogador, ela vence. Nos trechos que representam a saída do terminal, os símbolos, deu pau aqui nos símbolos, representam que o programa espera a entrada do usuário. Então aqui é um exemplo de código rodando, ok? Iniciando a rodada, a mesa recebe 7, você recebe AIS, você recebe 2. Qual é o total da criatura? 13, tá ok? Aí você tem 2 opções, pedir ou parar. É fácil de entender isso daqui? Tu imagina que o jogo tá rodando assim, ó. Ele imprime tudo e para aqui, esperando a sua opção. Ok? Então ele está esperando a sua opção. Isso foi o que a mesa recebeu, isso foi o que você recebeu. Esse daqui é o teu total de cartas. Aí você pede. Você recebe um 3 que fica com 16. E aí? Para ou continua? No caso aqui ele escolheu parar. A mesa recebe 2, fica com 9. A mesa recebe 7, 16. Como ela deu o mesmo tanto que você perdeu. Ok? Essa cara é de quê? Hã? Tá embaçado. Tá embaçado o código? Isso aí já é um código. Não. Isso daqui é o exemplo de saída do terminal. Pessoal, isso daqui é o exemplo de saída do terminal. Entendeu? Isso não é o código, não. Isso é aquela tela preta, porque eu coloquei preto no branco, né? De ter colocado branco no preto. Nossa vez eu faço assim, branco no preto. Uma boa ideia. Ok? Tudo bem? Um outro exemplo de uma outra jogada, ok? Porque vocês viram clicando nas cartinhas, mas no terminal você não tem onde clicar. Você tem que mudar a interação para outra coisa, ok? Bora, o pessoal que está lá no fundo, desliga o monitor. Vamos lá? Uma outra opção aqui, como é aleatório, faz de conta que sai essa entrada aqui, tá certo? O jogador pede, ele fica com 13. Ele pede de novo, ele fica com 18. Aí, o que aconteceu? Como o jogador parou, o que é que a mesa vai fazer? Vai ficar pedindo até empatar ou ganhar. Ou estourar, se ela não conseguir nem empatar nem ganhar. No caso do AIS, por exemplo, ele não vai receber 2 valores? Certo. No código, como é que isso significa? No código, a gente vai ver. No código funciona assim. Você imagina que ele tem o valor máximo. Se estourar, aí você diminui. Com o AIS. Com o AIS. Diz. Ele parou em 18, Certo. a mesa foi 22. Ele ganha? Ele ganha porque a mesa estourou. O máximo é 21. Então, tipo, se eu parar antes de 20, a mesa passar de 20, eu ganho. De 21 eu ganho. Ela passar de 21, ela estoura. Se você parar em 20, ela só ganha se ela fizer o quê? Ou 20, porque empatar ela também ganha. Passar, ela também ganha.
Empatar, ela também ganha. Ok? Aí, por exemplo, algumas sugestões de melhoria. Você pode fazer um laço para o jogador ficar perguntando: você quer continuar jogando? Ou então fazer como aquela brincadeira do dinheiro, né? Que ele pode, antes de começar a jogar, ele tem uma quantidade, ele aposta aquela quantidade, ele pode ganhar ou não, entendeu? Ou então com baralhos de verdade, assim, opções tem várias, né? Ou então com mais de um jogador. É fácil se divertir quando você gosta aqui, né? Ok, esse daqui é o laboratório, ok? Laboratório é meio que explicando como é que você pode fazer a atividade. Não é uma obrigação, mas são orientações. Por exemplo, como seria uma carta pra gente? Qual é o tipo de dados que é uma carta? Um inteiro? Então como seria o rei? Pode colocar todo mundo caractere, já que o rei, a dama... Ó, para mostrar como existem várias opções. A gente poderia fazer assim. Um caractere. Cadê? Deixa eu aumentar isso daqui. Ó. Se fosse um caractere, poderia ser A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 0 seria o 10. O J, o Q e o K. Mas também poderia ser um inteiro de 1 a 13. Professor, Diz. o char reconhece os números também? É um caractere numérico. É um char. 0, 1, 2, 3, 4. Char normal. Ele não reconhece. É de um caractere. Claro que 10 não é um char. 10 é uma string com 1 e o 0. Ok? Pessoal, a gente tem... Eu queria pedir uma coisa, tá? Que nós compactássemos para a gente não precisar, sem necessidade, de pegar a última fileira. Beleza? Porque a gente não tá com a sala tão lotada. E como normalmente a gente faz todas as atividades em dupla, não tem necessidade de ter uma pessoa por computador, porque a gente sempre faz as atividades em dupla. Então eu queria pedir que nós nos compactássemos a partir de, sei lá, da quinta-feira, nas 3 primeiras fileiras, se desse, ok? Porque aí fica melhor, que vocês não ficam tão distantes, não é tão difícil olhar para vocês, é mais fácil vocês interagirem, mais fácil perguntar, que é muito mais fácil você tirar uma dúvida e eu ver que vocês não estão entendendo quando vocês estão aqui perto de mim, do que quando vocês estão lá no fundo, que eu não enxergo direito, ok? Tudo bem? Então, a gente vai ter que fazer várias coisas. A gente começa a pensar assim: o que é que eu preciso fazer com a carta? Preciso ser capaz de sortear uma carta, preciso ser capaz de ver o valor de uma carta. Por exemplo, o rei vale 10. Preciso ser capaz de imprimir uma carta na tela, porque se a minha carta é um inteiro, eu tenho que ter uma forma de transformar isso daqui em quê? No rei, não é verdade? Então eu tenho que ter várias operações com carta. Então, vamos pensar nesse daqui, um inteiro. Minha carta é um inteiro entre 1 e 13. De boa? Ok? Então, aí a gente começa a fazer os códigos. Provavelmente eu vou sair quando estiver perto e eu vou deixar vocês fazendo laboratório. Eu consegui enviar isso daqui? Nem lembro se eu consegui. Não consegui conectar. Ah, agora eu consegui. Consegui não. Espera aí. Vai. Diz. Aham. E Tombos, por que reclamas? Desculpa.
Deu certo agora. Então, os dois arquivos estão lá no GitHub da disciplina, tá certo? Na aula de hoje. Os dois arquivos. Então, eu vou mostrar mais algumas coisas, tá certo? Presta atenção. Eu vou mostrar mais algumas coisas e vocês vão começar a fazer isso daqui em sala. Isso é laboratório, isso é para a sala, ok? Então, exemplo. Bora lá. Como é que a gente vai fazer o sorteio da carta? Ok, ó. Vou ler, que eu sei que vocês sabem ler, mas só para fazer de conta que é você lendo, tá? Você vai me olhar e eu estou imitando você lendo. Nosso primeiro objetivo é fazer uma função. Função, não sei fazer função. Para isso que serve o laboratório. Entendeu? Entendeu? Que gere aleatoriamente. Meu Deus, aleatoriamente. Nunca fiz nada aleatório. Então começa a sacar. Por que vocês estão fazendo isso aqui, né? Desesperado já. Claro, hã? Desesperado já. Desesperado o quê? Claro! Aqui ele vai dar uma série de orientações, mas quando você tiver alguma dúvida, para isso que tem o seu colega, para isso que tem o colega do outro lado, para isso que tem o professor, para isso que tem o monitor, para isso que tem o Google. Sempre acaba no Google. Entendeu? É tipo o fim. Não. Se o Google não sabe. Mas se o Google não sabe, você pede ajuda do céu. Senhor, minha última esperança és tu. Não é piada não. Bora lá. Ok, ó. Nosso objetivo é gerar um valor válido, aleatório, entre 1 e 13. A gente já usou a função rand em sala de aula uma série de vezes, não foi? Ok? Então a gente pode usar a função rand para gerar um número que seja... Diz. Eu não entendi muito bem as funções dele. Hã? Eu não entendi muito bem. O range? Sim. Ah, tudo bem. Por exemplo, a função rand, ela vai te gerar um número gigante. Ok? Aleatório, é isso que ela faz. Ela pode gerar um número 1 milhão, mas pode gerar um número 1 milhão e 5, mas pode gerar um número 2 milhões e 510. O que é que importa para você? Que ela sempre vai gerar um número diferente. Se ela sempre vai gerar um número diferente, você tem como fazer um recorte da função. Você nem sempre vai precisar de um número grande. Normalmente você precisa de um número entre 0 e 10. Então você diz, eu quero o resto da divisão desse número grande por 10. O resto da divisão vai sempre te gerar um número entre 0 e o número que você quer. Por exemplo, faz de conta que você está na 5ª série e a tia diz, bichinho, eu quero que você divida 45 por 10. Aí quanto é o resultado? São 4 maçãs para cada um e 5 que eu não dividi para não dar briga. É assim, 45 por 10? Você tem uma parte inteira e tem o resto. Isso daqui representa o resto. Então, quando você quer um número aleatório, a forma mais fácil de fazer é assim. Isso daqui vai te gerar quais possibilidades? Então, é 14. 0, 1, 2, 3 ou 4. Quando você faz mod 5, tem 0, 1, 2, 3 ou 4. Se eu quiser uma função que me gere entre 1 e 13, 1 e 13, o que é que a gente faz? Vai ter que fazer pra não começar no 0. Como é que faz para não começar no 0? Mais 1. Sabe fazer de 0 a 12? Como é que você gera entre 0 e 12? Como é que seria um número entre 0 e 12? Se um número entre 0 e 4 é rand mod 5, quanto é entre 0 e 12? Rand mod 13. Na verdade, dá 0 e 12. Se você quer entre 1 e 13, você pega isso daqui e faz o quê? Nossa senhora. Soma mais 1. Mexe do foco, por favor, que ficou horrível agora. Tá ruim, mas... é o melhor que a gente tem, né? Vamos continuar. Ok? Então, primeira coisa... Mais um é. Mas é só pra não dar 0. Exato. Então, isso daqui, bora lá. O que eu não gosto desse preguiça é que eu não consigo setar o tamanho automático. Como é que eu boto isso daqui?
Editar preferências, tamanho. Bora lá. Quanto é que dá rand mod 5? Tá ruim pra caramba esse projetor. Isso daqui vai gerar 0, 1, 2, 3 ou 4. Se eu quiser gerar entre 1 e 5, eu ficaria como? Rand mod 5 mais 1. Isso daqui ia me gerar 1, 2, 3, 4 ou 5. Ok? Se você quisesse gerar um número entre 3 e 7. 3 e 7. Ó, faz o seguinte. 3 e 7 é a mesma coisa que 0 a quanto? Não é verdade? Ó, isso daqui é de 0. Eu subtraí 3 aqui, não foi? 0 e menos 3 dá 4. Não foi isso que eu fiz? Subtrai 3. Menos 3 aqui me joga para o 0. Menos 3 aqui me joga para o 4. Você sabe gerar entre 0 e 4? Como é que você gera entre 0 e 4? Rand mod 5. Mas para você jogar isso de volta, para ir de 3 a 7, você soma isso daqui com quanto? Com 3. Tudo bem? Então, vamos ver se vocês entenderam. Eu quero gerar entre 4 e 9. Como é que ficaria esse daqui? 4 e 9 fica o quê? Isso daqui vem para o 0, menos 4. Menos 4 aqui vai para onde? 5, que é a mesma coisa que fazer rand mod quanto? Rand mod 6, como eu subtraí 4, mais 4. Beleza? De boa? Então, se fossem dois números quaisquer, entre, por exemplo, x e y. X e y, dois números quaisquer. É só repetir o que a gente já fez, não é verdade? Você percebe que... Ó, vamos lá. Você percebe que eu peguei esse número aqui e subtraí desse, não foi? 9 menos 4 que me deu 5, correto? Depois, se aqui é 5, quanto é que tem bem aqui? 6. Que é o quê? 1 a mais, não é verdade? Então, entre x e y é a mesma coisa que rand mod quanto? Y menos x mais 1. E depois eu somo com quem? Com x. Então, se eu quisesse... Bora de novo. Eu quero gerar um número... Eu odeio esse tab de 4. Onde é que eu corrijo isso aqui? Preferências. Onde é que eu ajeito tab? Tab de 8. Tab é 4. Onde é que inventaram que tab é 8? Não, odeio tab de 8. Bora lá. Até aqui vocês entenderam essa lógica que a gente estava fazendo? Ok? Essa lógica que eu estava fazendo. Tudo bem? Só que isso é uma regra, não é verdade? Se eu botar qualquer outro aqui, de 3 até 5, entre 3 e 5, seria o quê? É a mesma coisa que entre 0 e 5 menos 3, 2. Como é entre 0 e 2, aqui eu tenho um rand mod 3. Só que para poder reconsertar, mais 3, que é o carinha que eu subtraí. Não subtraí esse daqui? Então, mais 3. Então, substituindo, quem é esse 3 que está aqui? Esse 3 que está aqui é esse menos esse mais 1. Não é verdade? Ó, esse menos esse dá 2, não foi isso? Só que como é 1 a mais, para poder fazer o módulo, é esse menos esse mais 1. Ou seja, isso daqui é... Se eu estiver pensando entre x e y, vai ter... Quem é esse cara aqui? Y menos x mais 1. E quem é esse cara bem daqui? É o x.
Então, se eu quiser gerar um número qualquer entre x e y, é essa fórmula que eu uso. Ou seja, se eu quisesse uma função int sortear entre mínimo e máximo. Quero sortear um valor entre mínimo e máximo. Como ficaria? Máximo menos mínimo mais 1 mais Máximo menos mínimo mais 1 mais mínimo. Só que isso daqui eu retorno. Então, sempre que eu quiser sortear um número, eu posso usar isso daqui. De boa? Eu posso dar isso aí e Sempre que você quiser sortear alguma coisa entre alguma coisa e alguma coisa. Então, o que seria pra gente sortear uma carta? Sortear uma carta seria pedir para sortear entre 1 e 13. Não é isso? Ah, daqui sai uma carta. E se fosse com char? Se fosse com char, aí a gente teria que fazer o seguinte. Eu teria uma string cartas. Minhas cartas são A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, J, Q, K. Cada índice aqui é uma carta válida, sim ou não? Cada elemento. Então, se eu sortear, se eu pegar cartas rand 13, eu tenho uma carta válida. Aqui não vai me dar um índice entre 0 e 12? Isso daqui? Ó, isso daqui vai me dar um número entre 0 e 12, sim ou não? Isso daqui, rand mod 13. Cada posição entre 0 e 12 é uma carta válida, sim ou não? Sim. Então, se eu pegar nesse vetor de cartas alguém que está entre o 0 e o 12, eu vou pegar um caractere que vai ser uma carta válida. Não sei. Eu gosto de inteiros. Hã? Ó, faz o seguinte. No caso dos caracteres, eu passo sempre um valor a isso. Hã? Ia ser no começo da vaga. No caso dos caracteres, de qualquer forma a gente vai ter que brincar com a mágica de pegar um número e transformar em nome e pegar um nome e transformar em número, seja de que forma a gente fizer. Vamos começar com inteiros? Quando você se habituar com rand vai ficar melhor. É porque o conceito de aleatório é um pouco estranho, né? O conceito de aleatório é um pouco estranho. Ok? Então, se a gente tem isso daqui, a gente consegue gerar uma carta. Vamos, então, a gente pode fazer um método sortear carta. O que é que o meu sortear carta tem que fazer? Meu sortear carta tem que gerar um número entre quanto e quanto? Sortear carta. Como é que eu gero um número entre 0 e 13? Entre A e 13, não? Entre 1 e 13, né? Tempo, ponto. É verdade? Então basta eu gerar o quê? Rand mod. Hã? Pronto, mod 3 mais 1. Agora eu já sei sortear uma carta? Sabe, sei. Professor, eu posso usar aquele outro método genérico que eu fiz? Posso. Aqui a gente está fazendo para sortear uma carta, mas aquele você pode utilizar para sortear qualquer coisa, de qualquer coisa para qualquer coisa. Ok? Tudo bem? Bora lá. Vamos para a segunda parte. Agora que vocês sabem escolher uma carta, vocês têm que ser capazes de imprimir a carta. Por exemplo, algo como Cout, sua carta é. Se eu colocar só isso, ó, int carta recebe sortear carta e colocar aqui carta, eu vou ver o quê? Sua carta é. Eu vou ver eu vou ver um número, só que eu não quero ver um número, eu quero ver um mais. Ó, Florzinha. Isso daqui vai me gerar um número entre 1 e 13, correto? Ok? Eu guardei esse número aqui na variável quarta. Tudo bem? E aí eu estou imprimindo que a carta da pessoa é isso. Só que isso vai me gerar eu não quero que saia 1, eu quero que saia vai me gerar 12, eu não quero que saia 12, eu quero que saia Q.
Então a gente pode fazer mostrar a carta, o valor pegar nome, foi o que eu coloquei aqui. Ó, se a carta for 1, retorne A. Se a carta for maior do que 1 e menor do que 11, aí eu transformo aquele número em um string. Professor, eu nunca vi esse método toString. Por isso que está aqui no laboratório. Olha aí. Entendeu? Ó, o método toString, ele converte um int, um char, um float, um double e retorna uma string. Então, quando você quiser transformar alguma coisa num string, você usa o quê? toString. Como é que eu ia saber disso? Fazendo o laboratório. Ok? Ou então, precisando disso, indo procurar na internet. Do professor Google. Hã? Do professor Google. Do professor Google. Ok? O problema do Google é que informação demais, às vezes, é a mesma coisa que nada. Tudo bem? Se você fosse bem assim, broco, você podia fazer assim, ó. Pegar nome, int carta. Aí você vai lá. Se carta é igual a 1, né? Retorna o quê? Retorna um. Professor, eu posso colocar as assim? Pode, meu filho. Só que você é bem broker, você vai. Se carta é igual a 2, retorna 2, ok? Aí você tem assim. Se carta igual. Hã? Eu tô dizendo assim, se você for bem broco, né? Porque o que você tá fazendo é o seguinte, você está transformando o número no string. Só que existe um método para transformar o número no string, tem não? Qual é o nome do método? toString. Só que você vai usar o toString para todos eles, de 2 até o 13. Do 2 até o 11. Como é que eu faço para amarrar isso do 2 ao 11? Maior ou igual a 2 e menor ou igual a 10. Porque se for igual a 11, aí é para ser o J. Ok? Ó, posso fazer isso assim? Não, porque em C você só tem operadores binários, então tem que ser de 2 em 2. Carta com esse cabrito aqui e carta com esse carneiro aqui. Só que aqui não é 11 não, aqui é 10. Se for assim, como é que eu faço para transformar o inteiro em string? String de quem? Carta. Então esse método vai consumir esse inteiro e vai deixar no lugar do inteiro uma string, que vai ser retornada pela função. Quais são as outras opções aqui? Se carta for o quê? Igual a 11. Tá o J ali, ó. Retorna J. E aí você termina. De boa? Nas letras assim? Tem que ser assim mesmo. Não entendi, querido. Nas letras tem que ser desse jeito. Como assim? Porque tá um chá ali em cima, não tá um int. Aí tá declarado as letras. Aí tá perguntando se a gente botar a letra ali ou o número mesmo. Ainda não entendi, me desculpe. Tá lá. É porque ele está contando como inteiro. O que é inteiro? A carta aqui... Não, entendi. Ah, tá certo. Ah, tu tá falando que eu tô colocando aqui o inteiro, né? Isso, Ah, tá, mas a gente poderia ter feito um negócio aqui. Const int dama recebe 12. Const int valete recebe 11. Então, ao invés de escrever 11 aqui, você escreveria valete. E ao invés de escrever, fica melhor, né? Nesse caso aqui, fica mais bonitinho. Então, aqui seria rei. Ok? Dama. Então, em C++, vocês não precisam usar o define, que a gente utiliza no C, né? Define rei
13. É assim que a gente faz em C. Aqui a gente utiliza o const int rei. Qual é a diferença do define para os outros? Essas instruções todas que tem esse breguecinho na frente, breguecinho que se chama o quê? Cerquilha. Cerquilha ou hashtag. Jogo da velha. Ainda tem outro nome engraçado em Portugal. Em Portugal tem um nome engraçado, lembro não. Esse breguecinho, ele não é uma instrução para o compilador. O compilador é o cara que transforma o teu código legível em código de máquina. Isso daqui é uma instrução para o pré-compilador. Quem é o pré-compilador? É um cara que trabalha antes do compilador organizando as coisas. Por exemplo, quando você faz um include, lembra aí do teu amigo include lá do comecinho? Cadê? Include, tá vendo? O mesmo cerquilha. Include significa copiar, colar. Include significa vai lá onde tem o std, como é o que a gente usa? IO stream, ou então o que a gente utiliza lá em C, como é o nome? É o stdio. Vai lá no arquivo stdio.h, copia ele todinho e cola aqui. Por que cola aqui? Porque quando o compilador for achar esses nomes, RAND, onde é que está o RAND? O RAND está no stdlib.h. Aqui está o RAND. Então, quando ele chegar no RAND, ele vai saber que o RAND foi definido aqui. Ok? Então, essas são instruções para o pré-compilador. Por que isso daqui é ruim? Porque é mais difícil de detectar erros quando os erros estão aqui. Ok? É mais fácil descobrir os erros quando a gente faz dessa forma. Então, para facilitar o debug e etc., a gente normalmente não utiliza instruções para o pré-compilador, a não ser que seja extremamente necessário. Então, se você gostava de usar define, provavelmente você não usava define, né? Então, não continue não usando. Tá certo? Mas, ao invés de colocar números mágicos no meio do nada, por exemplo, aqui é o quê? 10 mesmo, né? E aqui é o quê? 2 mesmo, né? Foi ótimo essa. Então, aqui deixa os números. Deixa esses números aí mesmo, né? Ok? Outro detalhe legal, ó. Se você colocar todos os retornos dentro dos ifs, no final não vai ter nenhum retorno padrão, correto? Ó, todos os retornos dentro dos ifs. Se for isso, se for isso, se for isso, se for isso. Sobrou algum retorno padrão para cá? Não. Mas toda função deve ter um retorno padrão. Então, nem que você faça isso daqui. Ok? Ou então, melhor ainda, erro. Se chegou aqui, tem alguma coisa muito errada, porque não era para ter chegado aqui. Ok? Então, toda função que tem um retorno deve ter um retorno padrão. Bora lá. Outra forma legal de fazer seria utilizar vetor. Olha que legal. Coloquei um vetor de nomes. Coloquei um vetor de nomes já com todos os nomezinhos, ó. Tá vendo? Nada, as, 2. Esses 3 pontinhos é para ter as coisas, tá? Eu não botei para economizar. Tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tal. Se a minha carta... Porque o índice 0 não é ninguém. O AIS não é o índice 1. Estou dando uma outra forma de poder transformar o número em nome. Primeira forma, bota os ifs. Segunda forma, utilizo o vetor. Por exemplo, se a minha carta é 5, como é que eu transformo isso daqui no nome? Pego nomes que está na posição 5. E aí ele vai pegar o nome correto. Ou então nomes que está na posição carta, e aí ele vai pegar o nome correto. Faz diferença eu usar isso ou usar isso daqui? Faz não.
o resultado final vai ser o mesmo. A diferença é que aqui você está usando if, aqui você está usando string. Ok? Tudo bem? Agora chega a parte divertida do código, né? Não, é a divertida. Ó, você precisa dizer qual é o valor de uma mão de cartas. Você não foi sorteando as cartas? Botando as cartas dentro da mão? Aí a pergunta é, qual é o valor da mão de cartas? Primeira parte é dizer qual é o valor de uma carta. Se a carta for AIS, tá vendo aqui? Retorna quanto? 11. Se ela for 2? 2. Se ela for 3? Se ela for 11? Não. Se a carta for 11, qual é o valor dela? É o nome dela. O nome dela é J. Mas o valor dela no jogo? 10. Se a carta for 11, qual é o valor dela no jogo? 10. Se for 12? 10. Se for 13? 10. Aí você vai fazer 13 if elses? Não tem uma maneira mais fácil. Não. Vocês não fizeram. Aqui, mas. Não tem uma maneira mais fácil, não. Ó, aqui vocês não fizeram só. Aqui seriam quantos? 5 if elses, né? Um pro Q e um pro K, não foi isso? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Por que você não precisou fazer 8 if elses aqui? Porque não precisava. Eu preciso para, por exemplo, pegar o valor da carta. Int pegar valor. Para o AIS, por exemplo. Int carta. Se a carta for AIS, o valor dela é 1 para começar? Não. Então, se carta for igual a 1, retorna o quê? AIS, né? Vamos colocar assim. Só que AIS pra gente é o AIS. Opa. Se for AIS, retorna 11. Se for... Não, aqui é um if, né? E se ela for 2? Se for 3? Se for 9? Então como é que a gente faz isso daqui? Se a carta for maior do que 1 E menor que 10 ou igual a 10. e carta for o quê? Menor ou igual a 10, eu retorno quanto? Retorno quanto? Carta. Se ela for valete, retorna o quê? 10. Se ela for... Preciso de 3 ifs aqui. Ou carta foi igual a dama, ou carta foi igual a rei. Ou então eu posso ser mais esperto, né? Se chegou aqui, é porque é 10. Aí para linkar se isso, retorne. Preciso colocar um outro else para cá? Se eu colocar esse outro else, vai ficar um retorno padrão? Não, vai ficar um retorno linkado dentro do if, né? Isso é ruim. Então sempre tenho que ter um retorno padrão. Se ela for AIS, é 10. É 11. Se for entre menor do que 10, é o valor da carta. Se não, é 10. Quem consegue secar isso daqui mais um pouco? Não. A brincadeira do if else é começa pelo que é mais fácil e deixa o mais difícil para o final. Por exemplo, se carta for maior do que 10, retorna
10. Se não, retorna carta. Aí você está recebendo mais, igual o primeiro, o maior valor. Quando ele estourar, não seria variado quando ele estourar? Aí você tem que ir para a brincadeira de contar a mão. Aqui a gente está pegando o valor de uma carta, ok? Porque a primeira coisa você tem que saber o valor de uma carta. Depois que você tem o valor das cartas, você tem que saber quantos ases tem na sua mão. São duas coisas que você sabe. Então vamos supor, você pegou tudo, somou tudo e descobriu que o valor deu 30. Só que nessa soma que deu 30, você tem 2 ases. Essa é a informação que você tem. Você saiu contando a sua mão e você descobriu. Você não sabe pegar valor? Sabe pegar valor? Só jogar as cartas aqui, pegar o valor dela e ir somando, beleza? Você sabe descobrir se a carta é um ás? Sabe? Então você descobriu a soma, 30. Quantos ases você tem? 2. 30 estoura a mão. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir isso daqui de quanto? Indo de 11 para 1, eu diminuo de quanto? De 10. Então de 30, comendo um ás passa a valer quanto? 20. 20 é... 20, eu me negou lá pro outro lado. 30, ok? Aqui, eu devia ser o Goro para botar um 3 e um 0 aqui do lado. 30, 20. Bora lá. Agora você tem 20 e tem um ás. Você precisa regredir ainda mais uma vez? Não. Mas faz de conta que a tua soma deu 42. Ok? E você tem 3 ases nesse 42. Deu 42 e você tem 3 ases. O que é que faz? Aí você vai. A soma estourou? 42? Estourou. Tem o ás? Tem. Então faço o quê? Diminui a quantidade de ases de 1 e diminui a soma de 10. Estou com 32. Estourou? Estourou. Tenho ases? Tenho. Então eu faço o quê? Diminuo a soma de 1 de 10 e com outro ás. Fiquei com quanto? 22. Estourou ainda? Estourou. Tenho ás? Tem ás. Então eu faço o quê? Diminuo a soma de 10 e passo para 12. Ok? Vamos de novo. Minha soma agora é 34. E tenho só um ás, ok? Quanto é que dá isso daqui? 24. Deu 24 com 0 ases. Posso diminuir mais? Não. Então o nosso algoritmo, para contar as cartas, fica mais ou menos isso daqui, ó. Qual é o valor de uma mão? Começa imaginando que o total é 0 e o número de ases é 0. Para cada carta na mão, eu faço. Incrementa o total do valor da carta. Você consegue transformar uma carta no valor dela? Consegue, que foi aquele código que a gente pensou, né? Esse daqui. Ok? Se a carta for um ás, então o que é que eu faço? O número de ás aumenta em 1. E aí você vai. Aumenta no total, se for ás, aumenta o número de ás. Aumenta no total, se for ás, aumenta o número de ás. Depois que você terminou de fazer a soma, aí você vai para a segunda parte. Enquanto o total for maior do que 21 e o número de ases for maior do que 0, aí o que é que você faz? Tira 10 no total e tira 1 na quantidade de ases. Você sempre entra aqui? Não. Se a sua soma for 18, ele vai entrar aqui? Não. Se a tua soma for 25 e tu não tiver ases, vai entrar aqui? Não. Ele só entra aqui se a soma for maior do que 21 e tiver ases. Pelo menos um ás. E aí você vai consumindo os ases e fazendo o quê? Baixando a soma. Até que a tua soma esteja numa quantidade aceitável. Você tem que consumir todos os ases? Não. Porque quando a tua soma já não for mais maior do que 21, ele para de tentar
baixar a soma. Ok? Depois que vocês fizerem isso tudinho, aí agora começa o jogo. Hã? Agora começa o jogo. Como é que funciona o jogo? Ai, meu Deus. Ó, a mão da mesa começa vazia. A mão do jogador começa vazia. O que é uma mão? É um vetor de cartas, de inteiros. Puxa uma carta para a mesa. Como é que você faz para sortear uma carta? Você tem um método que sorteia uma carta? Tem. Então você pega essa carta e faz o que na mesa? Mesa, ponto. Como é que você coloca no vetor? Pushback. Aí você tem que fazer o quê? Puxar 2 cartas pro jogador. Você sabe sortear uma carta? Sabe. Então você vai sortear uma carta e dá um pushback pro jogador. Sorteia a carta de novo e faz o quê? Pushback de novo pro jogador. E agora você começa o jogo. Enquanto o jogador não parar ou não estourar, como é que eu sei que o jogador estourou? Se a soma for maior do que 21. Você tem um método que calcula a soma da mão? Tem. Então se você, enquanto não parar ou o valor da mão não for maior do que 21, faz o quê? Mostra tanto a do jogador quanto a da mesa e pergunta para o jogador, o quê? Você quer pedir ou você quer parar? Aí o jogador vai dizer, olha, 1 ou 2. Se ele tiver pedido, o que é que eu faço? Puxa outra carta para o jogador. Se ele tiver parado, o que é que eu faço? Defino que vou parar ou então dou o break só para sair do laço. Depois que o jogador terminou de jogar, quem é que joga agora? A mesa. Como é que seria a mesa? Enquanto ela não ganhar ou não estourar, puxa uma carta da mesa. Só que se o jogador tiver estourado, a mesa precisa jogar? Não, porque ele já perdeu, né? Okay. Tudo bem? Boa sorte. Lembrando da nossa brincadeira. A gente tem 2 exercícios, então. Não, mas a gente vai fazer o seguinte. Eu não vou exigir. Eu vou exigir que vocês façam código. Tudo bem? Se vocês acham interessante fazer isso daqui, vocês façam isso daqui. Se vocês querem trabalhar com o código do projeto de vocês, façam o código do projeto de vocês. O que eu quero é que vocês façam código. Combinado assim? Agora, se você chegar para mim com a sua mão de cartas estourada, aí não vai dar certo. Qual é a vantagem de uma atividade... Sem trazer nada para mim. A mão. Okay. Então, como é que a gente vai fazer? Qual é a vantagem de uma atividade dessa? Que nessa atividade a gente meio que força você a aprender uma série de coisas. Você está tendo que trabalhar com controle de usuário. Entrada, o usuário diz que quer entrar, o usuário diz que não quer entrar. Você está trabalhando com funções, você está trabalhando com strings, você está trabalhando com uma série de outras coisas. Eu acho que está até legal. Eu fiz esse laboratório semana passada pensando na turma de vocês, então eu acho que a gente consegue aprender. Mas se você não se diverte com cartas e a sua diversão é fazer o seu projeto, faça. Ok? O que eu quero é que você programe. Fechou, fechado? Fechou. Então a gente vai fazer aqui agora, vocês vão começar o projeto até 5h30, ok? Em sala, isso é laboratório para sala. Em casa vocês podem fazer qualquer outra coisa, seja o projeto, seja continuar, só que de agora até 5h30 vocês vão estar fazendo o laboratório. Fica em dupla, beleza? E aí o projeto está no GitHub, tem os dois, tanto o laboratório quanto a descrição do trabalho, vocês podem começar. Qual é a sugestão que eu faço? O projeto é uma coisa que se faz incremental. Ou seja, quando você fizer um pedacinho de código, teste para ver se ele funciona. Entendeu? Então você faz um pouquinho de código, fez, por exemplo, o mostrar. Aí você vai lá na main
e testa, vê se a saída está sendo o que você espera. Porque é muito mais fácil você descobrir que está errado quando você está testando por pedaços do que você fazer tudo e depois não entender o que é que não está dando certo. Por exemplo, aquele contar cartas, contar à mão. Vai lá, bota um valor de cartas lá e vê se ele faz a contagem direitinha, entendeu? Então, quanto mais você testar antes de fazer tudo, menos chance de dar erro no todo, beleza? Quando eu digo dupla, é dupla, não é sozinho. Bora lá, faz as duplas, baixa o projeto do GitHub. Eu não tenho como postar, só se for quando eu chegar em Fortaleza, de noite, porque... Já deixa baixando. porque eu tenho que ir agora.